Muito bem-vindos a mais um Momento Economês. Nesse vídeo falamos de temas complexos da economia de forma simples e rápida para você poder planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E finalmente chegou o dia de falarmos de Bitcoin. Eu pensei muito em como fazer esse vídeo e quais eram os tipos de informações, o nível de detalhamento que eu poderia falar sobre isso, né? E depois de muito pensar, eu decidi fazer um vídeo muito mais um bate-papo entre amigos, porque eu considero que o que eu vou falar aqui para vocês hoje é meio que um conselho de uma pessoa mais velha que já viveu bastante aí, várias experiências aí no mercado financeiro também, e eu gostaria de dar um presente para quem ainda não teve esse tipo de experiência. Então, esse presente é um bate-papo para falar sobre Bitcoin. E aí como eu geralmente faço os vídeos muito embasados em gráficos, estatísticas, analítico e tal, e o que não falta é informação desse nível, falando sobre Bitcoin, então eu achei que eu agregaria mais valor se falasse com vocês mais nesse nível de bate-papo do como é que eu vejo o Bitcoin, as criptomoedas como um todo, mas hoje vamos focar bastante no Bitcoin, em relação à economia como um todo, em relação a como isso deve se posicionar na sua vida, né, e o nível de exposição que você pode ter sobre Bitcoin, né? Então, não quero fazer um vídeo muito longo, né? Mas eu quero falar sobre alguns princípios do Bitcoin que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a escassez, né? Então, eu quero relacionar princípios econômicos com os princípios do Bitcoin, né? Então, a primeira lei da economia é a escassez. Então, qualquer coisa que tenha escassez, ela vai ter o seu valor apreciado, porque vai ter mais gente querendo comprar aquilo do que tem gente vendendo. Simples assim, isso vale para tudo, e a lei da escassez também, e também do valor intrínseco das coisas, porque os economistas têm muito essa mania de falar sobre valor intrínseco, né? E o valor intrínseco, e você pode falar sobre qualquer mercadoria, e principalmente de mercadorias que são ativos, né, que preservam valor. Então, imóveis, ou ouro, ou qualquer outra coisa assim, ou até moeda, né? O que acontece? Esses ativos, eles tendem a preservar valor desde que ele tenha a lei da escassez e da oferta e demanda seja respeitada. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Tem aquele exemplo clássico da água e do diamante, né, que eu já falei outras vezes, né? Ou seja, água, o valor tende a zero, porque tem abundância no mundo, né? E diamante tem uma escassez, então é muito caro. Agora, se você tiver com uma bolsa cheia de diamantes e estiver morrendo de sede no deserto, você vai entregar o seu diamante por uma garrafa d'água. Então, o valor, ele é relativo, então você determinar valor intrínseco de alguma coisa é muito complicado. Então, essa escassez, ou seja, no caso do exemplo do deserto, você não tem água no deserto, então tem uma escassez tremenda, uma garrafa de água vale muito mais do que uma bolsa de diamantes, porque senão você vai morrer e você não vai fazer nada com o diamante. E isso vale para qualquer tipo de ativo. Então, quando você fala de imóvel em geral tende a preservar valor e vai se apreciar e vai se defender da inflação, né? Porque tem uma escassez, né? Você tem um limite de terra, você tem um limite de capacidade de construção, né? Até por legislação e tudo mais, e você tem mais gente no mundo, o mundo enriquecendo, tendo mais dinheiro, querendo morar nos melhores lugares, então a tendência é valorizar os imóveis, né? Você vai para exemplos extremos, como se você tiver um apartamento com vista para o Central Park ou para Torre Eiffel, o valor sempre vai aumentar, né? Sempre vai valorizar mais do que a inflação. Agora, se você tiver, por exemplo, uma fábrica, há 50 anos atrás, você tinha uma fábrica, um galpão, onde tinha uma fábrica da Ford em Detroit, ele tinha um valor tremendo, só que hoje não tem mais valor nenhum, né? Está totalmente deteriorado, né? As fábricas foram embora lá dos Estados Unidos e tal, e então aquilo perdeu valor. Então, assim, esse negócio de valor intrínseco, ele está muito relacionado à oferta e demanda, né? E aí nós vamos para o ouro, que é o ativo que preserva valor mais antigo de todos os tempos, né? Então, o valor do ouro, ele sempre foi atrelado à dificuldade de extração, né? E
ao pouco como joia, como uma beleza, né? E as suas propriedades que ele tem, não só industriais, mas como também de ornamento, né? Isso desde que o mundo é mundo. E se você tivesse, por um acaso, uma abundância de ouro, como tem de outros materiais, sem dúvida ele não teria o valor que tem. Mas como ele tem uma escassez, é difícil de extrair ouro, então nós temos aí uma média de 1 a 2% de crescimento da base de ouro no mundo extraído, né? E você tem mais demanda do que isso, a demanda cresce mais do que 1 a 2%. Então o ouro tende a se valorizar, e cada vez fica mais difícil de extrair o ouro, cada vez tem mais interesse as pessoas terem como reserva de valor, e ele tende a se apreciar. E é isso daí. Então, indo para o Bitcoin, nós temos agora essa questão que onde conseguiu se fazer, né, os desenvolvedores lá do Bitcoin conseguiram fazer o chamado ouro digital, né? Ou seja, é uma reserva de valor digital. Por quê? Ela tem a escassez pela limitação, né, de mineração, que você só pode ter no máximo 21 milhões, já estamos perto aí de chegar lá, né? Até o final da década que vem deve já extrair tudo o que tem, e você tem uma demanda que aumenta por várias razões, e nós vamos falar aí do aumento da demanda, né? Então, você tem um valor gerado no Bitcoin que ele atende à primeira lei da economia, que é a escassez, né? Então, esse valor, até prova em contrário, ele não tem como mudar, né? E aí tem uma série de outras propriedades do Bitcoin que reforçam isso daí, né? Então, além disso, nós temos também um fator que é definitivo, que é um ativo que não é inflacionário, né? Então, o que acontece? Quando você compara com as moedas normais, você pode imprimir, né? E isso vale para qualquer ativo. Então, vamos supor, o petróleo. O petróleo, supostamente, ele deveria tender a infinito o preço dele, porque você tem um aumento de consumo e você tem uma limitação de petróleo que existe no planeta Terra, né? Só que o que acontece? A tecnologia vai avançando numa velocidade em que você consegue extrair o petróleo cada vez mais e cada vez mais barato, com novas tecnologias, então você consegue equiparar aquilo ali, e apesar do petróleo, obviamente, subir de valor, né, se você comparar aí com antigamente, né, o valor subiu, mas ele não é tão escasso quanto poderia ser. Por quê? Porque a tecnologia consegue superar isso daí e consegue equiparar com o consumo, então a gente fica aí com o petróleo numa faixa de preço razoável, né? E no caso do Bitcoin, você tem essa questão de que ele é limitado, então ele não pode ser inflacionado, não tem uma maneira de você imprimir mais bitcoins como os governos fazem com dinheiro, e ele sempre vai ser escasso, então ele nunca vai poder ser inflacionado. Então ele naturalmente é deflacionário, né? Ou seja, você vai ter mais demanda e você vai ter a mesma quantidade de ativos disponíveis. E aí, por que ele é deflacionário? Porque as mercadorias que são fabricadas no mundo, os produtos e serviços e tudo mais, eles tendem a subir de valor em relação à referência da moeda, vamos supor, o dólar. Só que em relação ao Bitcoin, como você aumenta a demanda para o Bitcoin, os ativos, o resto dos produtos e serviços, eles vão sempre ficar mais baratos do que o Bitcoin. Então o Bitcoin é uma moeda deflacionária por causa disso, tá? A outra vantagem incontestável é que o Bitcoin é inconfiscável. Então, o que acontece? Você hoje, querendo ou não, existe uma série, e não preciso nem falar muito sobre o Brasil, né, onde não só o Brasil, mas vários países onde quanto menos confiável é o sistema governamental e judiciário, maior você tem o risco de ter os seus bens confiscados por qualquer razão, né? Então, você vai ao extremo de países comunistas, onde o mandatário chega lá e fala assim, eu vou tomar sua casa, vou tomar seus bens e tal, e você tem que ficar quieto, senão te põe na cadeia ou te prende. E você tem o limite da liberdade, onde os países desenvolvidos, onde o sistema judiciário funciona melhor e dificilmente alguém consegue confiscar a propriedade privada de alguém. Só que no meio do caminho você tem um monte de zona cinza aí, e o Brasil está nessa zona cinza, onde um determinado juiz, não precisa ser
alguém famoso, né, pode ser um juiz de primeira instância, se ele achar que por alguma razão a lei, sob a interpretação dele, diz que pode confiscar algum bem seu, tomar um carro, tomar dinheiro ou sua casa. E eu digo isso daí porque quem é empresário sabe que já viveu situações dessas, do tipo, você tem uma demanda trabalhista lá, e aí o juiz ele tem o poder de simplesmente tirar todo o dinheiro da sua conta, faz um processo lá, faz um julgamento, bloqueia todo o dinheiro da sua conta, bloqueia imóveis seus, carros e tudo mais. Então, assim, isso é um fato que existe, né? Então, no caso do Bitcoin, você não corre esse risco porque o seu dinheiro não está no sistema, o seu dinheiro ele está lá na blockchain, e eu não vou falar sobre detalhes de blockchain, isso daí quem quiser entender pode ter uma série de vídeos para falar sobre isso, eu estou falando mais sobre conceitos econômicos, né? Então o seu dinheiro está lá na blockchain, registrado, e as suas chaves elas estão guardadas, de preferência com você, né, numa cold wallet, num papel, ou da forma que você preferir, mas você tem a custódia disso daí. Sendo que os outros bens, apesar de você supostamente ter a custódia da sua casa, que é onde você vive, o Estado tem o poder de vir bloquear o seu bem lá na escritura, no cartório, você não poder vender e tal, e tomar esse negócio de você e te despejar da sua casa. Então, pode chegar a esse extremo. No caso do Bitcoin, se você tiver a custódia do bem, é impossível fazer isso, tá? Então, a diferença é quando você entra no sistema. Então, se você tiver com os seus Bitcoins numa exchange, aí você está no sistema como no sistema bancário, assim como podem confiscar o seu dinheiro do banco, podem confiscar os seus Bitcoins da exchange. Então, essa é uma vantagem grande de você ter Bitcoins. A outra vantagem é a privacidade, né? Então, por exemplo, isso independente de fazer coisas ilegais, tá? Até para fazer coisas legais, tem coisas que você não quer que outras pessoas saibam e que também você não quer que o governo saiba que você está fazendo com o seu dinheiro. O dinheiro é seu, você ganhou com o seu suor e você vai gastar ele do jeito que você quiser. E seja com coisas lícitas ou ilícitas, mas isso é um problema seu. Se for com coisas ilícitas, você vai ter que enfrentar o poder da lei, né? E aí é outra coisa, né? Não tem nada a ver com a forma com que você vai pagar. Mas a privacidade é uma coisa que deveria ser preservada aí no Bitcoin. Você tem a privacidade de usar esse dinheiro, porque o governo não vai conseguir rastrear se você fizer uma transação entre dois pares, né? É a mesma coisa que você tem o dinheiro físico. Então, se você fizer uma transação com cartão de crédito, transferência bancária, tal, ele é rastreável. Quando você faz uma transação com dinheiro físico, é muito difícil de rastrear. Então, tanto é que o dinheiro físico está perdendo utilização, né? Mas para quem tem essa necessidade de privacidade, ainda continua usando o dinheiro físico, e é um jeito de você se defender aí da sua privacidade. Apesar de você ter essa privacidade, ele é um sistema, o blockchain é um sistema aberto e extremamente transparente. Então, você tem toda a segurança, né, do sistema de criptação e validação das transações, e toda a cadeia do blockchain ela está preservada. Então você sempre vai conseguir saber a origem do que está ali no blockchain e o caminho daquele negócio, né? E isso permite que se faça uma série de aplicações baseadas na blockchain. E aí eu não vou entrar nem nesse tema, né, porque aí você tem outros concorrentes do Bitcoin mais voltados para esse tipo de aplicação, como Ethereum, Solana, e aí tem uma série de aplicativos, né, que outras moedas funcionam melhor, ou outros sistemas funcionam melhor do que o Bitcoin. O Bitcoin, para mim, eu vejo principalmente como esse ouro digital e essa reserva de valor, tá? Mas ele tem essa transparência no sentido de que você sabe exatamente o que está acontecendo ali na blockchain, tá? Não tem uma black box, uma caixa fechada ali, onde você não sabe o que está acontecendo com o sistema, tá? E por fim, eu vou falar também sobre a questão de quando a coisa piora, ou seja, quando você tem a ausência do Estado, você tem a dominância do mercado. Então, hoje, por incrível que pareça, o Bitcoin, as criptomoedas, elas estão sendo mais adotadas assim no dia a dia da utilização, aonde você tem mais dificuldade assim de presença do Estado. Então, assim, muitos países africanos, países que estão com problemas,
o próprio mercado se defende. Então, se você pegar um lugar onde tem uma moeda extremamente desvalorizada, e tem vários exemplos aí, né, uma forma de você se defender dessa desvalorização do dinheiro é você ter algum dinheiro, né, alguma reserva de valor forte, e nisso o Bitcoin é imbatível, né, porque as pessoas não vão andar com moeda de ouro no bolso, né, e então esses lugares onde tem muita dificuldade de preservação de valor, o Bitcoin ele tem aumentado a sua presença exponencialmente. Tem uma série de exemplos aí ao redor do mundo, e eu digo isso porque o que acontece? A partir do momento em que o Estado ele intervém demais, tanto na vida das pessoas quanto na economia, e aí uma preocupação que o pessoal tem é falar assim, mas vai criar a CBDC e aí vai tomar o Bitcoin, vai tomar o lugar do Bitcoin. Não, é o contrário. Quanto mais o Estado criar esse tipo de mecanismo para tentar matar o Bitcoin, maior será o valor do Bitcoin. Por quê? Todos esses valores que eu listei para vocês, eles vão ser potencializados a hora que você tem o governo tentando... É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, quando o governo dos Estados Unidos, lá na lei seca, né, proibiu o consumo de álcool. O que aconteceu? Criou um mercado gigantesco paralelo de álcool, com o preço subindo, ninguém deixou de beber e continuou tudo até que liberaram e voltou ao que era antes. Então, esse paralelo do que aconteceu lá com a lei seca nos Estados Unidos, ele pode ser aplicado com o Bitcoin e com as moedas de Banco Central, né, as CBDCs, quando elas forem criadas. A CBDC ela não vai ter nada a ver com o Bitcoin, a única coisa é que ela vai ser digital, assim como já é o Pix ou outras aplicações que tem aí ao redor do mundo. A única diferença é que ela vai ser centralizada pelo governo, ela pode usar o blockchain, algum tipo de encriptação ou não, mas ela não vai ter nenhuma das características que eu listei para vocês aqui desde o início do vídeo, tá bom? Então, turma, por tudo isso que eu já falei, nós podemos ir agora para a análise técnica para nos ajudar a entender como é que está, assim, eu estou dizendo aqui no curto e médio prazo, né, a projeção de valorização do Bitcoin, né, e lembrando também, tem outra coisa que eu esqueci de mencionar, mas que é bem importante. Imagina que tudo isso daí que a gente falou, toda essa valorização do Bitcoin, ela aconteceu mesmo antes do Bitcoin entrar no sistema, o sistema financeiro, né, como a gente conhece, né, e hoje o Bitcoin ele já está praticamente aceito no sistema financeiro porque ele foi regulado, já tem ETF, já foi aprovado opções dos ETFs do IBIT, lá da BlackRock e da Coinbase. Então, assim, você já pode fazer alavancagem, você já pode fazer financiamento baseado, lastreado em Bitcoin e tudo mais. Então, assim, e as empresas de capital aberto, as empresas públicas, já podem colocar Bitcoin nos seus balanços, né? Tanto o exemplo mais emblemático aí é a MicroStrategy, que mereceria um vídeo só para ele, mas vocês podem procurar aí sobre a estratégia da MicroStrategy de se alavancar em moeda fiduciária, que é o dólar, né, ou seja, pegar dinheiro emprestado e comprar Bitcoin, e o que eles estão fazendo com a empresa, né, em termos de crescimento e de caixa que eles estão gerando, né. Então, o que acontece? Tudo isso daí já está dentro do sistema. E quanto mais dentro do sistema tiver, hoje praticamente todos os governos têm Bitcoin no balanço da tesouraria ou do Banco Central, né? Por quê? Porque você tem no balanço do Banco Central dos governos, você tem uma série de ativos que são, por exemplo, ativos confiscados, né? Então, por exemplo, um Bitcoin que por alguma razão foi confiscado de alguma ação criminosa, né? E aí fala, mas você acabou de falar que não podia confiscar. Não, pode confiscar se estiver numa exchange, tem uma série de maneiras, por exemplo, se você pega lá, faz uma operação um laboratório de drogas, e aí tem os pendrives, as ledgers de Bitcoin, os caras vão aprender as drogas, vão aprender essas ledgers e vão pegar lá, o cara tá em custódia, você pega a senha e você pega os Bitcoins. Então assim, tem uma série, e os Estados Unidos, por exemplo, já tem bastante Bitcoin, além de outros
bancos centrais que estão comprando Bitcoin, assim como compram ouro, né? Então a gente tem o exemplo de El Salvador, que é o maior deles, mas a China tem Bitcoin, a Rússia tem Bitcoin pra caramba, e todos esses Bitcoins, eles não vão voltar para o mercado, né? Esses Bitcoins que estão em ETF, esses Bitcoins que estão em Banco Central, eles estão entesourados e eles saem do mercado e eles ficam ali sem negociação. Isso significa o quê? Ele aumenta a escassez e tende a potencializar o valor do ativo. Assim como acontece com o ouro. O ouro está se valorizando majoritariamente nessa última pernada que ele deu, porque todos os bancos centrais estão recomprando o ouro massivamente. Eles recompram e deixam guardado lá no cofre. Isso daí não volta a girar, então o preço valoriza. Então, voltando aqui ao gráfico, nós temos aqui desde 2015 esse gráfico do Bitcoin, né, e a gente vê toda essa valorização que ele tem. E tecnicamente, né, nós vemos aqui que, olha, quando ele fez esse pivô de alta aqui, que foi essa alta aqui do topo de 2017, depois que ele fez o pivô, olha, a projeção de Fibonacci aqui, ó, esse daqui era 61.8, aqui era 100%, porque o gráfico é logarítmico, então parece que é pequenininho, mas é a mesma proporção, né? Aqui é 161.8 e aqui é 2 vezes o pivô. Então, olha, do fundo do pivô aqui, que era 3 mil dólares mais ou menos, para o topo do pivô, que era mais ou menos 20 mil dólares, ele veio atingir o topo aqui dos 70 mil dólares, né? Então, essa foi o último pivô que ele fez aqui, que é recente, né? O topo desse pivô aqui foi em 2021. E agora nós estamos prestes a fazer um novo pivô de alta. Aliás, nós já fizemos, né, já rompemos esse pivô de alta aqui e nós temos as mesmas projeções aqui. Então nós temos o 61.8 nos 100 mil dólares, né? Ele está cotado agora a 76 mil dólares quando eu estou fazendo esse vídeo. Depois, a outra projeção, 121, 154 e o 2 vezes é 174 mil dólares. Então, assim, isso daqui é muito factível, eu não estou dizendo que isso daqui vai de hoje para amanhã, né? Aqui, no final das contas aqui, ele fez essa projeção aqui e ele foi em 4, 5 meses, né? Isso pode acontecer, mas não é garantido que vai acontecer. Mas é uma oportunidade tremenda. E aí, outra coisa que o pessoal fala muito é sobre, mas já subiu demais, está caro demais, 76 mil. Depende, 76 mil é caro em relação ao quê? Isso daqui, sei lá, 10 anos esse negócio estiver valendo $1 milhão cada Bitcoin. Então, assim, esse caro é relativo. E aí, para isso, eu mostro aqui, por exemplo, o S&P 500, né? Então, obviamente, a proporção de valorização é outra, né? Porque nós estamos falando aqui de um ativo que engloba 500 empresas, né? E você tem toda a economia por trás disso daqui. Mas, olha, se você for olhar aqui, nós tínhamos aqui no topo de 2008, né, ele estava cotado aqui o S&P 500 a 1.400 dólares. Aí ele veio aqui no fundo em 2009, 750 dólares. Depois que ele fez esse pivô de alta, o que acontece? Ele andou pra caramba e chegou aqui no topo, né, em 2014, ele chegou aqui a 2 mil dólares. Então você fala assim, putz, o negócio saiu de 750, é um ativo que em média valoriza de 10 a 12% ao ano. E ele saiu aqui de 750 dólares e ele veio aqui para 2 mil dólares, é uma valorização absurda. Esse negócio aqui é topo, tá caro demais. E é o que a gente costuma ouvir quando a gente vê aqui o pessoal falando aqui sobre o S&P 500 nos 6 mil dólares. Tá caro demais. Tudo bem, pode estar caro demais, mas para quem acreditou aqui nesse rompimento dos 2 mil dólares e segurou até agora, tá aqui com 6 mil dólares. Então, assim, esse referencial do tá caro demais entra naquela lei da economia da escassez e tudo mais, né? Caro em relação ao quê? Em relação às opções que você tem, em relação ao custo do dinheiro e tudo mais. Então, você achar que o Bitcoin está caro é uma ideia que não faz sentido economicamente, tá? Esse negócio aqui, ele pode vir aqui projetar realmente, chegar aqui nos 170 mil dólares no ano que vem, assim como ele fez aqui quando fez esse pivô de alta, né? E pode continuar subindo depois, né? Ele tem os ciclos, né? Vai fazer outros pivôs e tal, só que não é uma alta direto e tal. Mas assim, pensando no longo prazo, com todos esses princípios econômicos que eu te falei, faz muito sentido você ter uma parte do seu patrimônio em Bitcoin. Aí, quem é mais jovem, mais arrojado,
pode ter uma parte maior, né? Porque se as coisas derem errado, você tem tempo de corrigir. Quem é mais velho, uma parte menor. Mas ficar fora do Bitcoin não é uma coisa inteligente, tá? E aí eu vou falar também do Ethereum, que é uma coisa parecida, né? Então nós estamos no momento aqui, o Ethereum está até um pouco atrasado, né? Porque o topo dele foi aqui nos $4.500. Neste momento ele acabou de fazer um pivô de alta aqui, está sendo cotado a 2.900. E a última vez que ele fez esse pivô, ele também fez a mesma projeção, né? Ou seja, ele saiu aqui de uma cotação de 150 e veio aqui para 4.500 num período aqui que demorou mais ou menos um ano e meio, né? Então, se ele fizer essa projeção aqui, isso daqui pode ir para $10 mil no ano que vem facilmente, né? Então, assim, essa é outra opção de diversificação e tem mais uma série de outros ativos que você pode fazer. Eu não vou gastar tempo aqui falando sobre quais são as opções de ativos que você pode operar, porque as altcoins é um mundo infinito e já fiz vídeo sobre isso e tem uma série de opções, aí você tem que olhar gráfico e operar, tá? O grande objetivo de hoje era realmente bater esse papo com vocês, falar sobre Bitcoin, sobre a importância, sobre os conceitos econômicos que estão por trás dele, o quanto eu acredito nisso e fazer essa recomendação. Coloque uma parte do seu patrimônio em Bitcoin. Então, se você ficou até aqui e curtiu esse vídeo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodelano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Valeu, abraço.